Prezados produtores, mais uma vez é uma grande satisfação estar com vocês e trazer informações as melhores possíveis sobre o clima e sua tendência para os próximos 10 anos. Nesse vídeo vou falar sobre as perspectivas do clima para a safra 2025, focando principalmente a região de Patrocínio. Esse mapa aqui é um mapa do Seamorph, que é uma técnica que usa dados de superfície, coletados em superfície, e dados de satélite para fazer a interpolação da chuva. E aqui mostra o percentual da média nesses 90 dias, de 6 de dezembro a 5 de março de 2025. Note aqui então na região de Patrocínio, Patos de Minas, aparece um tom amarelo, significando que só choveu 50% a 80% da média, ou seja, reduções de 20% a 50%, e no caso específico a estação de Patos de Minas registrou uma quebra de desvio negativo de 15%, mas de maneira geral vocês podem notar que praticamente toda a região em volta teve chuvas abaixo do normal. Na quadrícula 15 graus sul, 20 graus sul e 45 a 50 oeste, que engloba então essa parte do oeste de Minas, nós temos aqui a curva mais bem comportada, é a climatologia. Esperava-se que chovesse então da ordem de 630 milímetros, mas na realidade o que choveu foi essa curva aqui de baixo, que acumulada deu aí da ordem de 360 milímetros, ou seja, uma redução de 40% representada aqui nessa faixa marrom. Quando a gente olha a chuva diária, que nós temos em milímetros por dia, a gente vê que choveu bem em dezembro, choveu bem em janeiro, no mês de final de janeiro deu uma reduzida, depois teve uma chuva bastante significativa entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, essa chuva mais intensa ocorreu entre 14 e 18 de janeiro, e foi associada à entrada de frentes frias. Mas depois disso, a partir já praticamente do dia 6 de fevereiro, quase não choveu nada, e a média para o período foi de 4 milímetros por dia, nesse período de 6 de dezembro a 5 de março, que mal empata com a evapotranspiração, a necessidade da planta. Nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, nós tivemos a formação de uma configuração chamada de VCAM, Vórtice Ciclônico de Altos Níveis. É que nos altos níveis, 10, 12 quilômetros de altura, fica uma formação que gira no sentido da rotação da Terra, que portanto é a palavra ciclônica, a mesma rotação da Terra, mas é um sistema de baixa pressão que o ar desce seco em cima da região, forma uma alta pressão em cima da região. Notem que desde a costa do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, toda essa faixa está sem chuva nenhuma, e do lado direito nós temos a frente fria que tinha passado pelo sul do país e se posicionou praticamente nessa direção norte-sul, e do lado direito também temos uma área com chuva, que é resultante do ar frio que entra do hemisfério norte e produz, encontrando o ar tropical quente e úmido, produz essas chuvas. Mas a região mais ativa é a parte esquerda, que pode produzir chuvas bastante intensas, com rajadas de vento forte e causar danos materiais. E quando, nesse caso, tivermos muita chuva aqui nessa região, o ar sobe aqui, deixa toda a umidade na forma de nuvens e chuva, e desce em cima, mais ao sul, criando um sistema de alta pressão e inibindo a chuva, como ocorreu, por exemplo, no norte da Argentina, do Paraguai, e na parte oeste, né, desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Essa então foi a característica desses 2 meses, janeiro e fevereiro, que fez com que fevereiro fosse um mês abaixo do normal na região. Os americanos estão dizendo que vai ter um laninha, insistem nisso, como chegaram a publicar no início desse mês de fevereiro a probabilidade de 94% de se ter um laninha. Então o Pacífico a gente divide em ninho 1 e 2, próximo da América do Sul, o ninho 3, que é essa região em vermelho, que é a que se relaciona melhor com a distribuição da chuva no Brasil. O ninho 4 já é uma região mais quente, mais distante, próximo da Indonésia e da Austrália. E os americanos não usam nenhuma nem outra, eles pegam um pedaço do 3, um pedaço do 4, chamam de ninho 3.4. Então atenção,
Tudo que vocês ouvem de análise e previsão aqui no Brasil é para o Ninho 3.4, que não é a região mais adequada para se relacionar com a nossa chuva. Mas, infelizmente, não se faz nada no país e o que a gente ouve é o que vem dos Estados Unidos. Depois do dia 20 de fevereiro foi liberada essa previsão feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, o IRI, em conjunto com o Centro de Previsão Climática, o CPC da NOAA. E mostra, pegando a previsão de fevereiro, março, abril, fazendo a média e centrando em março, teríamos então 50% da chance de se ter um laninha, ou, se quiserem, 50% de chance de neutralidade. Neutro é o Pacífico está com a sua temperatura na média, meio grau para cima, meio grau para baixo, e estando neutro, não tem influência na distribuição da nossa chuva. No mês seguinte, abril, a média foi para 66% de neutralidade, 70% de neutralidade em abril, maio e junho, e depois decresce praticamente todo ano, com probabilidade de se manter neutro. Se houvesse alguma mudança, seria aí a partir de setembro, outubro, mesmo assim com uma probabilidade muito baixa, de 54%, 55%, o que torna essa previsão, digamos assim, inútil. Tá? Não dá para fazer nada, planejamento com essa previsão. E atenção, essas previsões são feitas com modelos de clima. E modelo de clima não é confiável. Em particular, os modelos de clima não conseguem resolver o ciclo hidrológico, crescimento de nuvens e chuva. E se eles não conseguem produzir uma previsão de chuva que seja confiável, então não servem para nada, porque a chuva é a variável mais importante na região tropical. Então tome cuidado, tudo que vocês veem na mídia e muitos analistas de mercado utilizando são previsões baseadas em modelos, não são confiáveis. Muito cuidado. Então na região equatorial, os ventos sopram da América do Sul e tá em direção à Austrália, vão acumulando água aqui, muitas vezes o nível do mar chega a ficar 50 centímetros mais alto do que aqui na América do Sul, mas a cada 19 anos, intervalo de 19 anos, a corrente marinha Kuroshio leva água quente ao longo da costa da China e do Japão, que é essa ilha aqui, e acumula água quente aqui no norte do Pacífico. A água que vai se acumulando aqui vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico, e essas camadas eventualmente reagem e expulsam a água quente, e se tiver muita água quente elas podem chegar aqui até a América do Sul, nesse outro extremo, e produzir um El Niño. Então o que nós estamos vendo aqui, a superfície do Pacífico, um corte em profundidade até 450 metros de profundidade. Eu coloquei uma linha pontilhada em 150 metros de profundidade como referência. Vocês veem muita água quente aqui acumulada do lado da Austrália. A água fria está aqui no Pacífico Central, mas não passa praticamente dos 150 metros de profundidade. E um ponto importante que está acontecendo nessas últimas semanas, isso aqui vai até o dia 27 de fevereiro, é essa água quente que está se acumulando aqui na superfície até uns 30, 40 metros de profundidade. Então isso nos garante que não há condições de se ter um laninha, mesmo porque o Sol está em cima da região equatorial e está aquecendo fortemente o Pacífico, e não vai ter como diminuir a temperatura dessa massa de água quente que está aqui próximo da Austrália. O mapa superficial, vocês estão vendo em vermelho, amarelo, desvios positivos, em azul, desvios negativos. E nós temos então aqui na região do Ninho 3, que seria mais importante para nós, temperaturas entre meio grau e 1 grau, representado por essa cor amarela. No Ninho 1, 2, as temperaturas já estão excedendo 1,5 grau acima da média. E no Ninho 4, que é dos americanos, o lado oeste está frio, mas o lado leste já está começando a aquecer. Então não há possibilidade realmente de se formar um laninha. Esse resfriamento que está aqui é da ordem de 0,5, 0,7 graus centígrados, muito pequenininho. Notem o que eu falei, o acúmulo de água quente levado pela corrente de Kuroshio, passando aqui pelo Japão. Essa água fica parada aí ao sul do Alasca, e o ponto principal é que nessas latitudes o vento sopra da Ásia em direção à América do Norte, passa por aqui, se carrega de umidade e está sendo responsável
por esse clima que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que há 2 semanas atrás nevou no Texas e na Flórida, na Louisiana, nos estados do sul, e tem acumulado bastante neve nessa região aqui depois que passa pelas montanhas rochosas. O Atlântico também está quente, a corrente do Golfo está levando água quente lá para o Ártico, banhando a Inglaterra, a Escandinávia, e parte dessa água quente está retornando ao longo da costa da África e se acumulando aqui no Atlântico Norte. Isso é bom para o norte e nordeste do Brasil, porque quando chega agora na segunda metade de março, a zona de convergência intertropical, que é a faixa em que os ventos do hemisfério sul se encontram com os ventos do hemisfério norte, ela é móvel e ela vai chegar ao seu ponto extremo sul, 5 graus sul de latitude, agora nesse período, e nesse caso, os ventos vão soprar da África em direção ao Brasil e trazer muita umidade para essa região. No hemisfério sul, a gente também vê que os oceanos estão mais aquecidos do que o normal, mas aqui não é tão dramático porque a corrente circumpolar antártica faz com que os 3 oceanos, Índico, Pacífico e Atlântico, se comuniquem e há uma melhor redistribuição de calor. Mas a Antártica bateu recordes no ano passado de ar frio, tem muito ar frio acumulado na Antártica e esse ar frio pode se desprender e afetar a América do Sul como um todo. Previsão de clima, missão impossível. Não tem como usar os modelos chega a ser ridículo essas previsões para o ano 2030, 2050, 2100, porque os modelos não têm essa capacidade, eles não foram criados para ser previsores, foram criados para testar hipóteses. Portanto, não vamos usar modelos, e que nós usamos um método chamado similaridade, que consiste em fazer uma análise, um diagnóstico do clima global atual, ver como estão os oceanos, como está o inverno nos Estados Unidos, na Europa, criar um cenário climático global, ir para trás e escolher um ano cujo cenário climático global tenha estado semelhante ao que a gente está vendo. E como já temos os dados de chuva daquele ano, a gente usa aqueles dados de chuva para planejamento. Não tem nada de modelo, é apenas a metodologia. Então eu escolhi 2006 para representar 2025. E o que vocês estão vendo aqui são dados de chuva, na realidade desvios, do ano 2006 com relação à média do período 1991 a 2020, 30 anos. Os desvios de branco para lilás são desvios positivos, chuva acima da média, e os desvios de branco para vermelho são desvios negativos, chuvas abaixo da média. Para patrocínio, que está aí aproximadamente 19 graus sul e 47 oeste, aparece uma cor amarela. A média de janeiro a março acumulada neste período de 1991 a 2020 é 675 milímetros. A gente espera chuvas abaixo, 40 a 50 milímetros abaixo da média, mas como é um trimestre, estou multiplicando por 3, 120 a 150, de tal forma que 575 menos 150 vai dar 525 milímetros a 555 milímetros acumulado nesse trimestre, ou seja, um desvio negativo de 20% abaixo da média. E quem tiver dados na sua propriedade pode usar esses desvios para calcular quanto vai receber de água nesse período. Seguindo abril e junho de 2006, representando 2025, a média é 125 milímetros. Nós esperamos então que fique em torno da média, representada aqui por esse branco e indo para o verde. Então 125 milímetros, a gente espera um ligeiro decréscimo de 10 milímetros, 0 a 10 milímetros, ou seja, 0 a 30 milímetros, que subtraído de 125 dá um acumulado de 95 a 125 milímetros, que é um desvio em torno de 10% abaixo da média. Mas, lamentavelmente, notem que o sul, a região sul, particularmente Paraná e Santa Catarina, pode ter reduções bastante severas nesse trimestre, que podem chegar a 70% a 80% da média, ou seja, em vez de 450 milímetros, cair acumulado nesse período só 150. De julho a setembro, a gente espera que fique na média, mas ligeiramente positivo, da ordem de 0 a 10 milímetros, que somado aos 70, daria um acumulado de 70 a 100 milímetros, que nesse período, como chove pouco, é um percentual bastante significativo
acima da média. E de outubro a dezembro, veja que aparece essa tonalidade lilás bastante forte. A média para esse trimestre é 580 milímetros, nós esperamos então de 30 e 40 milímetros a mais, ou seja, 90 a 120 milímetros, que somado aos 580 daria entre 670 e 700 milímetros nesse período. Um desvio positivo de 15%. A mesma técnica pode ser usada para os Estados Unidos. Vou colocar isso só como informação para o pessoal ainda que está lidando com soja e milho. Aparece então nesse período de crescimento das plantas lá, redução em vários estados do Corn Belt e também no sul, do Texas, Louisiana, Flórida, Geórgia também com redução. E excesso de chuva na região leste, que também pega os estados produtores, e excesso de chuva também não é muito bom. Para o Vietnã, temos aqui uma previsão de chuvas abaixo da média, que pode chegar a 40 milímetros abaixo da média, nesse período de março a junho, que é o período de floração. 4 meses pode haver uma redução de 160 milímetros, 150, 160 milímetros, que é bastante significativo, que aqui chove aí da ordem de 900 milímetros. Mas, por outro lado, se pegar a região da Tailândia, por exemplo, vai ficar muito acima da média, porque o Oceano Índico está bastante aquecido ali do lado da Tailândia. E o Camboja também abaixo, o Camboja também na média, aparece aqui nessa região branca. E o Laos, um pouco mais para cima, também abaixo da média. A Colômbia, a parte do norte da Colômbia, da Cordilheira Central, deve apresentar chuvas abaixo da média, também aí da ordem de 40 milímetros nesse período de agosto a novembro, que é o período de floração, mas a parte central e a parte sul pode apresentar chuvas acima do normal nesse período de agosto a novembro. Na previsão por similaridade, recapitulando, chuvas abaixo da média, em torno de 540 milímetros, 20% abaixo da média em janeiro e março. De abril a junho, na média, né? Pouquinho abaixo da média, 10%, 120 milímetros. De julho a setembro, acima da média, acumulada de 90 milímetros, pouquinho acima da ordem de 30%, desvio positivo, 30% acima da média. E de outubro a dezembro, 670 milímetros, também um desvio positivo de 15%. Mensalmente, não gosto de trabalhar mensalmente, porque a natureza não segue o calendário humano. Mas espero que abaixo da média fique em novembro e acima da média teríamos então abril, setembro e outubro deste ano. Lembrar que tem bastante ar frio na Antártica e esse ar frio pode se desprender nesse restinho de verão, vocês sentirem noites mais frias e o outono mais frio. Então há possibilidade, atenção, possibilidade de geadas precoces já em maio, principalmente em bolsões de geadas e terras altas. Quer dizer, nós passamos um período de 76 até 2005 em que praticamente ocorreram muito poucas geadas. E esses bolsões que antes o seu pai e o seu avô diziam que você não deveria usar, eles passaram a ser usados e agora eles são mais suscetíveis, uma vez que a tendência para esses próximos 10 anos é ter maior trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical e, consequentemente, aumentar a probabilidade de se ter geadas. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade e o Centro de Previsão Climática colocaram a probabilidade de 50% de estabelecer um laninha, ou, se quiserem olhar para o outro lado, 50% de neutralidade, e o resto do ano seria neutro. Lembrar que quando o Pacífico está neutro, não interfere na distribuição da nossa chuva. Portanto, o que vai predominar é a circulação extratropical. São as frentes frias, são essas trocas de massa de ar polar com massas de ar tropical. E aqui eu exemplifico com essa imagem de satélite. Aqui temos a África, o Brasil. Essa linha pontilhada foi a frente fria que tinha passado. Atrás dela tem um ar de origem polar ainda frio e mais seco. Esse ar é mais pesado, mais denso, e quando ele se desloca, ele levanta o ar tropical quente e úmido e forma então linhas de precipitação. Mais ou menos o intervalo entre uma frente e outra é da ordem de uns 7 dias. Aqui temos uma outra frente fria que estava varrendo os Estados Unidos e que eventualmente iria chegar
até próximo à região equatorial como essa. No hemisfério sul também tínhamos uma frente fria que tinha passado pela Argentina. Notem essa área desprovida de nuvens, ar mais seco, apesar de ser janeiro, ar mais seco, mais frio, que ocorreu então durante esse período, como eu disse, de reprodução do milho. E essas frentes frias, à medida que elas se deslocam, elas vão produzindo tempestades pontuais, tempestades isoladas. Algumas podem ser severas, como essa daqui, causar rajadas de vento superior a 50 km por hora, descargas elétricas, trovoada e até mesmo granizo, como já aconteceu, por exemplo, no mês passado no oeste da Bahia, e novamente mostrando então que a região atrás da frente fica com uma alta pressão e ar mais frio e mais seco. E lembrar então que tem muito ar frio acumulado na Antártica. Esse ar pode se deslocar, como ocorreu nessa massa de ar polar no dia 21 de maio de 2022, e essa chegou até a região amazônica e causou grandes problemas aí para vocês, quebra de 30% a 40% em algumas regiões devido à geada forte que foi associada à entrada dessa massa de ar polar. Finalmente, nos últimos 30 dias, as frentes frias acho que apresentaram um comportamento normal. Tivemos a formação de VECANs entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro, mas de maneira geral, vocês viram que as chuvas ficaram abaixo da média na maior parte do Brasil, em especial oeste dos estados do sul até Mato Grosso do Sul e do centro-oeste de maneira geral. Nos Estados Unidos, só para efeito de informação, os estados já acumularam, alguns dos estados acumularam mais de 1 metro de neve e as temperaturas ficaram abaixo da média durante fevereiro e continuam abaixo da média nesse início de março, podendo prolongar o inverno e atrasar o plantio dessa próxima safra 2025. Por que eu digo isso? Porque se a cobertura de neve for extensa, como está sendo, e espessa, neve ela aparece branca porque ela é altamente refletora. Ela reflete 90% da radiação solar incidente sobre ela, absorve só 10%. Então tem que derreter a neve. Essa neve, ao derreter, ela não vai infiltrar. O solo ainda vai estar congelado e tem que descongelar o solo. Então, com isso, pode levar com que eles plantem fora da janela, que é o 31 de maio, e já está previsto, como vocês viram, chuvas abaixo do normal em julho a setembro, particularmente no lado oeste, enquanto o lado leste pode ter excesso de chuva. Para o Vietnã, a previsão é de chuvas abaixo da média entre março e junho, que coincide então com o período de floração. E para a Colômbia, a previsão de chuva de agosto para novembro agora seria chuvas abaixo da média no norte e no centro-sul, chuvas acima da média. Quer dizer, que são as regiões mais produtivas da Cordilheira Central. E se tiver muita nebulosidade, muita chuva, o que acontece? Baixo fluxo de radiação solar e temperaturas baixas fazem com que a planta aumente seu ciclo, ou seja, ela estica o ciclo. E se a umidade permanecer alta, vai aumentar a probabilidade de se ter doenças como ferrugem e pragas como a broca do café. Então precisamos continuar monitorando para ver o que vai ocorrer. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês e fico disponível para responder perguntas via WhatsApp ou via e-mail.